Olá pessoal, vamos falar nesse texto sobre o tabernáculo e a arca da aliança que teria sido feitos supostamente lá no deserto enquanto os hebreus passaram aquela longa jornada de 40 anos. Vamos ao texto. As habilidades dos hebreus, tabernáculo e a arca da aliança. Os hebreus teriam construído um tabernáculo ou tenda com materiais tais como ouro, prata, tecidos de animais e madeira. Arão, quando pressionado, construiu um deus em forma de bezerro, com brincos de ouro extraídos das orelhas dos hebreus. Ocorre que Arão não sabia trabalhar com metais. A fundição de metal exigia um certo grau de perícia. Era necessário conhecer a técnica, além de exigir daquele que manipulava tais metais certos instrumentos como forno de fundição ou alguma fonte de calor com calor extremamente alto. A prova disso é de que, quando os hebreus determinam a produção do tabernáculo e da arca da aliança, o texto nos diz que esse Deus teria dotado da habilidade de lidar com metais a alguns hebreus para que pudesse cumprir com aquela tarefa. Quer dizer, não havia hebreus que tinham conhecimento da técnica ou da habilidade de trabalhar com metais e moldá-los. Foi preciso a atuação desse Deus para dar essas habilidades ao hebreu, ou seja, eles adquirem tais habilidades, na lenda, é claro, por intervenção divina. Eles mesmos não tinham. E isso nos mostra, como eu disse anteriormente, que os hebreus não tinham capacidade ou a técnica necessária para fundir metais e trabalhar com eles. Foi preciso, segundo a lenda, a intervenção de um Deus para dar essas habilidades ou essas capacidades que antes eles não tinham. A lenda nos diz também que os hebreus eram escravos braçais que lidavam com o campo e fabricavam tijolos. Eles eram extremamente primitivos, enquanto estiveram na condição de escravos. Escravos entre aspas, ou uma grande interrogação aí. Porque a condição de escravos é o texto bíblico que diz. A arqueologia desmente em afirmar que houve escravos lá no Egito, nesse período de 1200 a 1300, que a Bíblia situa os hebreus como estando lá na condição de escravos. E anteriormente a esta condição. Seus antepassados eram pessoas que lidavam com a criação de animais e com o campo. Para se construir o tabernáculo e a tenda, seriam preciso metais e madeira. E de onde foi que eles conseguiram essa madeira? Embora no deserto haja de fato árvores do tipo acácias, as mais comuns seriam as do tipo arbustos e não as de porte mais avantajado. O que nos faz questionar de onde esses hebreus conseguiram acácias de porte diferente das que eram comuns no deserto. E ainda mais questionador, suponhamos que havia de forma rara acácias com porte maior lá no deserto, mas como esses hebreus puderam trabalhar essas árvores? Sim, para trabalhar com árvores era preciso serrote ou instrumento cortante, pregos, prumos ou algo similar. E vimos que os hebreus não tinham habilidades para tanto, e muito menos teriam à sua disposição esses materiais para trabalhar com a madeira. Dizer que Javé habilitou esse ou aquele hebreu simplesmente é prova de que toda essa história é uma lenda, uma invenção. Só para vocês verem o quanto isso tudo é mentira, os hebreus eram tão ignorantes e primitivos que, para circuncidá-los, eles mesmos, quando estavam prestes a entrar na terra de Canaã, eles tiveram que
fazer canivetes de pedra. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra. Outras versões, em vez de facas, menciona canivetes. E torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios, ou seja, passaram pedra afiadas, como se fossem homens da caverna, e cortaram o excesso de pele dos seus prepúcios, que se encontravam em seus pênis. Eles não dispunham, portanto, de metal nem para fazer canivetes ou facas de metais, mas usaram de pedras cortantes para cortar seus pênis. Onde foram parar os metais que eles tinham tanto e com os quais trabalharam no deserto na hora em que construíram o tabernáculo e a lenda do testemunho? Entenderam? Os cristãos, na tentativa de esconder o fiasco que é essa lenda, dizem que os egípcios e outros povos teriam conhecimento da técnica de fundição. Só que, como já dissemos, dizer que determinado povo conhecia da técnica não significa que tal técnica também era de conhecimento dos escravos e nômades hebreus. Uma coisa não implica outra. A face é tão grande que, se de fato os hebreus tivessem feito tabernáculos, tendas e outras coisas mais lá no deserto, a arqueologia teria encontrado vestígios dos fornos de fundição, por exemplo, lá no deserto. E nada foi encontrado ali que demonstrasse que 3 milhões ou 4 milhões estiveram por ali. A arqueologia tem encontrado vestígios até de vilarejos com pouquíssimas pessoas, quanto mais um lugar em que passaram essa enorme população. Isso é lenda. É isso aí, pessoal. Dê seu like ou seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.